querida, você mesma que ouve o canal Iluminando Consciências, Espiritismo e Foco. Que bom mais uma vez você conosco. Muito obrigada. E continua compartilhando dos nossos conteúdos para o maior número de pessoas que você puder. Sabe por quê? Porque como o canal faz bem a você, e é por isso que você está conosco mais uma vez, também vai fazer muito bem para os outros. Mas pede para eles darem um like, para eles também compartilharem com outras pessoas o nosso conteúdo. Eu e Riana Cabral, desde já, somos muito gratas, porque nós estamos levando de maneira gratuita a doutrina espírita para o maior número de pessoas que possa ouvi-la, confortar seus corações, mudar as consciências, ampliando o conhecimento sobre a vida, como fez comigo e fez com ela. Aliás, faz, porque a doutrina espírita continua fazendo por nós tudo o que nós podemos querer aqui na encarnação. Dilatar a percepção, ampliar nossa consciência e a gente assim ser pessoas um pouco melhores do que fomos ontem. E hoje, nosso conteúdo, trazemos novamente o querido Roberto Santos. Ele que é psicanalista, ele que é divulgador espírita, traz um conteúdo maravilhoso para nós hoje. Sabe qual? Como nos conhecer. Olha que coisa boa. A gente ouve falar tanto, né, do conhecimento de si mesmo, mas como é que a gente faz para se conhecer? Será que existe dicas, técnicas? Vamos ver com o Roberto Santos? Fica aí, fica ligadinho no programa que está maravilhoso. E novamente, muito obrigada. Compartilha, divulga o nosso conteúdo e fica sempre ligadinho conosco. Beijo enorme no teu coração e até a próxima semana. Ao nos reportar ao Livro dos Espíritos, na parte terceira das Leis Morais, capítulo 12, que trata da perfeição moral, nós vamos encontrar a questão 919, onde Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o espírito de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos da codificação, mais especificamente Santo Agostinho, responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento, como a própria palavra diz, é o conhecimento que uma pessoa tem sobre si mesma. É uma investigação individual que busca identificar quais são as características mais marcantes, os gostos, as inclinações, os padrões de comportamento e os sentimentos vivenciados por ela. Então, na realidade, o autoconhecimento nos proporciona o entendimento da nossa personalidade, caráter, temperamento, quais são os nossos princípios e valores e quais são as crenças que norteiam a nossa jornada aqui pelo mundo. Mas aí vai uma pergunta interessante e reflexiva. Por que se conhecer é tão importante? Então, o autoconhecimento, ele pode colaborar com o desenvolvimento da autoconfiança necessária para que possamos tomar as nossas decisões, que possamos daí também planejar nosso futuro e definir objetivos e metas de forma mais eficiente. Ele também permite a descoberta das forças e fraquezas, porque nós temos um potencial enorme a ser desenvolvido, mas ainda somos espíritos imperfeitos, passando por um processo de burilamento. Então a gente precisa descobrir qual é esse potencial e quais são os pontos a serem melhorados. Mas também o autoconhecimento colabora com a melhor definição dos nossos objetivos e propósito de vida, nos proporciona uma mente muito mais aberta, né? Porque nós vamos ter a capacidade de adquirir mais conhecimentos que nos favoreçam o nosso desenvolvimento e também favorece decisões mais conscientes, porque nós estamos aqui a fazer escolhas, a tomar decisões que nos direcionem a alcançar aquilo que mais almejamos, que é a nossa felicidade.
Mas aí vem uma pergunta que é a base da conversa que estamos tendo. Como nos conhecer? Então vamos para uma proposta do Espírito de Santo Agostinho, que está na questão 919A do Livro dos Espíritos, que é uma questão subsequente àquela que já falamos aqui, onde Kardec faz o seguinte questionamento. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? E o Espírito de Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim queixar-se. Analisa, olha que interessante. A gente faz isso no nosso dia a dia, né? De analisar se tem alguém com motivo de queixar-se sobre as nossas condutas, os nossos comportamentos. Porque a base da justiça é fazer ao outro aquilo que desejamos que nos façam. Será que estamos fazendo isso? Mas foi dessa maneira que o Santo Agostinho ele chegou a se conhecer e a ver o que nele precisava de reforma, de transformação, de mudança. E ele afirma, nessa mesma questão, que todo aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem e o mal que fez, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Olha que interessante. Então ele sugere que venhamos a nos dirigir diariamente perguntas reflexivas, interrogando-nos sobre o que temos feito e com que objetivo procede o tal ou qual circunstância, sobre o que fizemos, alguma coisa que, se o outro tivesse feito conosco, nós censuraríamos. E uma coisa interessante, né? E se tivermos alguma ação que não ousaríamos confessar? É muito importante isso. Tem uma frase, inclusive, que fala, que diz o seguinte: não faça aquilo que você não pode contar ao outro. Né? Então, será que a gente tem atitudes e comportamentos que fazemos às escondidas, mas que não confessaríamos a outra pessoa? É muito importante essa reflexão. E tudo isso, toda essa proposta que Santo Agostinho nos passa, né, nos conduz a imprescindíveis passos importantes em nossas vidas. Que o primeiro é aprender a ser verdadeiro consigo mesmo. A gente precisa disso. Ser verdadeiro conosco, muitas vezes nós omitimos comportamentos, atitudes, com medo de expor as nossas fraquezas, nossa vulnerabilidade. Mas o conhecer-se a si mesmo, se conhecer melhor, significa reconhecer os diferentes aspectos da nossa identidade, da nossa personalidade e do nosso ser. Precisamos nos manter abertos à possibilidade de aprender coisas novas sobre nós mesmos, a fazer uma autoavaliação e daí nos conduz a prestar atenção a todos os fatores que nos incomodam. Porque se estamos em processo de mudança e melhoria, precisamos analisar o que é que está nos incomodando. Pois tais sinais emocionais podem indicar que estamos tentando, muitas das vezes, e na maioria das vezes, evitar um assunto. Evitar saber quem na realidade nós somos. A gente precisa se perguntar se não nos sentimos bem com tal ou qual característica que possuímos. Porque se for o caso, vem a pergunta: o que é que se pode fazer para modificá-la? Se estamos aqui em processo de aperfeiçoamento, então nós podemos modificar algo, uma característica nossa que nos incomode. Tá? Porque nós estamos justamente nesta caminhada de ascensão espiritual. Mas precisamos daí fazer algumas perguntas para nos conhecer melhor. Precisamos estar nos perguntando sempre. A gente faz muita pergunta aos outros, né? Mas a gente precisa se perguntar a si mesmo.
pois com esse conhecimento em mãos é possível descobrir o que nos deixa felizes ou estressados, né? Porque de vez em quando nós estamos meio acabunhados, tristes, mas o que é que faz com que a gente se comporte dessa maneira, né? E o que é que nos proporciona a felicidade? E daí, tendo entendimento, nós podemos usar essa informação para redirecionar o nosso tempo a atividades e metas mais produtivas, já que nós estamos nesse processo de evolução, tá? Então vamos direcionar as nossas atitudes, atividades que desenvolvemos para algo que nos auxilie nesse processo. Então nós precisamos fazer perguntas do tipo: o que eu amo fazer? Olha que pergunta interessante. O que é que eu amo fazer, né? Quais são os meus sonhos? Que legado quero deixar na humanidade? O que é que de bom eu quero deixar para o mundo? Qual é a minha maior autocrítica? Qual é a maior crítica que eu faço em relação a mim mesmo? Que erros já cometi? Já que todos nós cometemos erros, né? Isso faz parte do processo de desenvolvimento e evolução, né? E como diz Dante Violet, que é um filósofo francês, quem deixa de agir por medo de errar, ignora que a vitória é fruto das experiências adquiridas através dos erros. Então, os erros nos promovem o crescimento, a evolução, as nossas conquistas. Mas vai outra pergunta: como eu gostaria que me vissem? Quem é a minha inspiração, exemplo? Apesar que nós já temos um modelo e guia que está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, que é Jesus, mas quem é aquela pessoa mais próxima que eu tenho como inspiração e exemplo na minha vida? É importante. Precisamos também prestar atenção à nossa voz interior, principalmente porque nós temos registrado em nós as leis divinas. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está registrada as leis de Deus. Está dentro de nós. Então existe uma voz interior que expressa o que sentimos e cremos de nós mesmos. Então, por exemplo, quando algo provoca frustração, contentamento, a voz, ela reage, essa voz interior, ela reage de acordo. Portanto, é importante, é necessário tentar se conectar a ela. O que é que ela diz? O que é que essa voz interior diz a nós? Como é que ela percebe o mundo à nossa volta? E a nós mesmos interagindo com esse mundo. E nesse caso, eu proponho uma importante e necessária ação. Olhe-se no espelho e comece a se descrever, pode ser em voz alta ou em silêncio, e faça uma análise. Aí a pergunta é: a descrição é mais positiva ou negativa? Você está dando mais valor à sua aparência ou às suas ações? Menciona as suas conquistas ou seus fracassos? Analisa, olha como é importante essa reflexão, né? E é mais importante ainda ressaltar que os pensamentos positivos e negativos definem a forma como nós nos enxergamos. Então vem uma outra pergunta. Essa imagem pessoal não condiz com o que você deseja ser? Analisa. Essas perguntas que você faz sobre você mesmo não condiz com a pessoa que você deseja ser? Então, é necessário tomar medidas para se melhorar como pessoa ou aprender novas qualidades, já que estamos aqui nos desenvolvendo intelectual, moral e espiritualmente. Então precisamos montar meios e estratégias que façam com que a gente alcance essa condição de um ser melhor que nós temos como objetivo. Mas também é importante a gente escrever, fazer um diário, todos os dias, escrever sobre nós, né? E essa escrita no diário pode nos ajudar a reconhecer as nossas motivações, as nossas crenças, para que possamos fazer mudanças certas na nossa vida. Porque se a gente entende o que nos motiva, quais são as emoções que vivenciamos e o que nós acreditamos, isso fica mais fácil para darmos direcionamento ao caminho que desejamos seguir. Então precisamos reservar
diariamente alguns minutos para escrever o que a gente faz, como nos sentimos e o que pensamos ao longo do dia. Se tivemos uma experiência negativa, explicar por que essa experiência negativa, como ela nos afetou e por que nos afetou. Se cometemos um erro, pensar como poderíamos ter feito de uma forma diferente. Porque se a gente percebe que errou, teve uma atitude equivocada, então a gente analisando que maneira melhor seria agir naquele momento, em outras situações idênticas, nós teremos atitudes também diferentes. E se mudamos a forma de lidar com as situações, mudamos também os resultados. Tá? Outro ponto importante é incluir atenção plena ao nosso dia. Isso é imprescindível. A gente vive muito no automático. Mas a atenção plena é um ato de vivenciar o presente para atender melhor aos nossos próprios pensamentos e ações. Acima de tudo, a atenção plena é um estado de concentração sobre nós mesmos e o mundo onde vivenciamos. Nós estamos nos relacionando com o mundo e ele está favorecendo as condições de crescimento. Então, pare e preste atenção nos seus 5 sentidos. Esses sentidos é que vai favorecer essa interação com o mundo. São sensores que fazem com que a gente entenda o mundo. Então, analisa o que você está tocando, ouvindo, vendo, qual é o aroma, que gosto está sentindo, né? Nós precisamos separar alguns minutos por dia e fazer uma pausa e apenas observar o mundo ao nosso redor, né? Para deixar de viver nesse automatismo que a gente vive. Tá? Precisamos perceber o máximo de sensações que pudermos. O que você está ouvindo agora, nesse momento? O que sente, o que vê? É importante. E sempre que tivermos uma reação emocional, nos questionarmos por que estamos nos sentindo dessa maneira, tristes, angustiados, preocupados, ou alegres, felizes, eufóricos. Qual é a causa? O que foi que fez identificar? Ou, melhor dizendo, desencadear a isso, né? Outra coisa importante, é importante a gente analisar a nossa imagem corporal, identificar essa imagem. Precisamos fazer uma lista de adjetivos relacionados à nossa aparência, né? E quando a gente fizer isso, lê. Vamos analisar esses adjetivos que nós temos sobre nós mesmos, né? Analisar se esses atributos são positivos ou negativos. E se porventura descobrir que esta autoimagem que a gente tem é negativa, a gente precisa analisar e pensar em formas que temos de amar mais o nosso corpo. Porque é o instrumento que nós temos para nos manifestar no mundo. Tá? Então a gente precisa valorizar esse empréstimo divino, que não é nosso, né? Quando a gente sair da roupagem física, nós vamos devolver, né? A confiança na autoimagem pode refletir-se muito e bastante em outras áreas da nossa vida, da convivência, do relacionamento, seja ele familiar, seja ele social, pessoal, seja profissional, né? Estes são alguns dos aspectos que podemos analisar em nós mesmos diariamente. E isso para melhor termos uma definição de quem realmente somos. Então busquemos seguir este caminho de autoanálise, porque são alguns, né, que nós passamos hoje para reflexões, mas lembrando-se, nós precisamos primeiro nos autoconhecer, sabendo quem somos, qual é o nosso ser real, para depois nós definirmos qual é o ser ideal, qual é o ser que desejamos ser para alcançar a felicidade que almejamos. E daí, montar os meios, os caminhos, as estratégias que nos favoreçam as condições necessárias para que a gente possa alcançar esta condição. Nós estamos aqui no processo de aperfeiçoamento. Podemos encontrar isso na questão 132,
que o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o propósito da encarnação, e os Espíritos afirmam que é o nosso aperfeiçoamento. Mas para nos aperfeiçoar, precisamos nos conhecer, sabermos a nossa condição atual e criarmos as condições necessárias para alcançar a condição de espíritos mais elevados e puros, que vai favorecer as condições necessárias de alcançarmos meritoriamente a felicidade que almejamos. Então, fica esses pontos aí para a nossa reflexão. Muita paz, muita luz a todos, sempre.